Ah, rapaz, meu filho não quer saber da fazenda, ele quer vender tudo e ir embora. Embora pra onde? Ah, rapaz, ninguém quer tocar a fazenda, como que eu faço? Uai. Meu filho tá lá na capital e eu tô ficando velho e nenhum dos meus filhos quer isso aqui. Ah, eu vou ter que vender porque trabalhei a vida inteira aqui e ninguém quer vir pra cá. Que herança maravilhosa que você vai deixar, hein, Valês? Escuta isso muito, né? Sucessão no agro. Você está criando herdeiros ou sucessores? Esse é o tema do nosso Eu acho que depois do episódio. apagão de mão de obra é o que a gente mais ouve, né? A gente vai. Não sei se vocês concordam com isso, né? Eu- Pensa O um apagão- tema dolorido. E pra mim esse é o número 1. Mais que apagão de mão mais. de obra ainda. O apagão da sucessão. Porque esse é mais velado, Sérgio. Esse é mais velado. E mais dolorido. Boa. Vamos lá. Como nós somos firme, mais um. Juntos. Mais um episódio do Sercast. Obrigado. Vai pra Nós estamos você. aqui para dedicar o nosso tempo, nosso pensamento, nosso conhecimento e aprender uns com os outros e com todos que interagem conosco, né? Então, a primeira parte aqui é pedir para você que interaja conosco, que siga o nosso perfil no Instagram. O grupo.ser é o nosso Instagram. Compartilhe Curta, os nossos episódios, curta, converse conosco. Distribui isso na família, né? rapaz? Manda lá. Sucessão tem que ser distribuída na E- família. E escuta o podcast no YouTube Isso. e no Spotify. E nós estamos aqui para trazer os temas relevantes mesmo e dar uma abordagem sobre eles, a experiência de cada um que a gente vive, a gente roda o país inteiro aí, graças a Deus, né, nós três. E a sucessão tem sido um dilema muito grande, porque nós estamos vivendo, na prática, a terceira geração. Chegaram os pioneiros, né? Tem famílias muito mais antigas, mas se pegar o Cerrado mesmo, né? E as grandes empresas, elas estão na média na terceira geração. Isso. A primeira geração trabalhou muito, os pioneiros. A segunda geração usufruiu. E a terceira geração, que assistiu. Será que ela participou? Ela tá repartindo, né? É isso aí. E aí eu entro o seguinte, na minha visão, a palavra é muito boa, porque o maior sucesso que uma pessoa pode ter, o empresário, é promover a sucessão. Então a sucessão é um sucesso aumentado, é uma sucessão, Boa. não é? E a gente viu assim a tristeza de algumas pessoas de não conseguirem fazer isso, mas como meu filho disse um dia sobre a geração dele, a culpa é de quem? Se há culpados, Quem que construiu isso? né? Bora falar disso? A fazenda não é minha. Eu a tomo a emprestada dos meus filhos, Isso. né? Quem falou isso pra nós? Isso Foi eu o ouvi. Wagner, não foi? Não, isso eu ouvi numa. Você? Eu ouvi numa palestra que a terra não é um patrimônio que deixamos, não é um bem que herdamos de nossos pais, e sim um patrimônio que tomamos emprestado dos nossos filhos. Essa é uma reflexão forte, viu, Valência? Eu era estudante quando eu ouvi essa palestra. Repete aí que ela é boa demais. A hein? terra não é um bem que herdamos dos nossos pais, e sim um patrimônio que tomamos emprestado dos nossos filhos. Então não tem Como? dono, né? O negócio vai passando aí. Como? E é uma visão de futuro, né? E isso aconteceu até algum tempo, até porque as glebas eram muito grandes. Isso. Então eu mesmo vivi, a minha família inteira, eu via assim, fulano crescendo para falar assim, ó, ali vai ficar fulano, ali vai ficar ciclano, ali vai ficar, né? Mas esse fulano, ciclano, beltrano, se não for inserido, os que não foram, eles acharam outros caminhos. E agora eles não querem voltar. E têm o direito de não querer. É. Nós Faz estamos sentido? cansados, estamos cansados de ver médicos, Muito. advogados, juízes. Tem os dois lados. Tem os médicos que É. cuidam da fazenda, mas o cara fala, cara, eu sonho com outra coisa. Eu não tenho nada a ver com aquilo, né? Assim, as pessoas, se elas se desconectarem totalmente da sua raiz, às vezes elas não queiram voltar. É um Exato. direito, a gente tem que respeitar, mas dá muita pena quando você vê Poxa. pessoas que construíram do nada,
verdadeiros impérios e aí de cultura e tal, mas não conseguiram levar os filhos para dentro da cultura, né? Mas ao mesmo tempo, né, Sérgio, a gente vê exemplos fantásticos de 4, 5, 6 gerações que estão lá e as outras gerações já estão participando. Né? A sexta, a sétima geração, a oitava, ou que seja a terceira, a quarta, as pessoas participando. Mas essas pessoas que estão participando, elas foram convidadas, elas foram trazidas, elas foram chamadas a participar. É assim que faz, com o filho, com o pai, com quem seja, né? Não adianta eu chegar em casa toda tarde falando que o meu negócio é ruim, que é um sacrifício, que é o pior negócio do mundo, e eu querer que o meu filho vá pro meu negócio. Eu tô arrependido de ter matado meus anos dentro do meu negócio. Não, vai pra lá, isso aqui não é pra você não, você vai estudar, você vai... Quantas vezes eu ouvi, tem que sair daqui pra melhorar de vida. Poxa vida, cara. Foi pra cidade. Ou seja, quantos filhos foram expulsos indiretamente, falaram assim, não, isso aqui é ruim, vai embora, cara. E agora eu que te falei a vida inteira que é ruim, quero que você volte. Não faz sentido. De jeito nenhum. E você não se preparou porque eu falei que era ruim. Exato. E nós temos sucessões em vários aspectos, né? A sucessão do pai, a problemática do equilíbrio entre os irmãos. Isso. Né? Porque não é só o pai entre os sobrinhos. Os sobrinhos. Essa questão de sucessão, né? De empresa, ela é muito delicada. Muito Delicada. Eu costumo dizer que o herdeiro é feito quando ele nasce. E o sucessor também. A diferença é o que você faz durante o caminho. Você sabe que eu tenho um conceito que eu queria trazer na conversa aqui, mas assim, é um tema polêmico, né? Que a gente trata bastante. Eu acho que fica mais simples fazer sucessão quando o negócio ainda está crescendo. Sem dúvida. Quando o negócio está sendo redividido e repicado e diminuído, exato, a coisa é ainda mais complicada. Se já não tiver a cultura lá dentro. Então, por isso que quando a gente fala sobre liderança, sobre gestão, sobre crescimento, sobre mudança, sobre cultura, é importante as pessoas entenderem que isso vai esbarrar lá na sucessão, porque um negócio que está melhorando, todo mundo quer fazer parte, quer prosseguir. Um negócio que só está andando para trás, isso. Eu não vou largar minha profissão na cidade para ir cuidar de um negócio que eu já estou dividindo em 5 partes o que era só do meu pai, né? Então fica meio dolorido. Então, nós precisamos criar negócios que se sustentem, negócios que prosperam, e não necessariamente que aumente a área, não é isso que nós estamos falando, mas aumente a produtividade. Nós estamos falando de aumentar a rentabilidade, negócios conectados com a modernização. Isso as pessoas querem. Mas ninguém está afim de andar num negócio que está andando, né, para trás, né, que está tendo retroagindo, né? Então essa é uma visão minha que eu queria trazer. Tem uma frase disso aí: administrar sobra é muito melhor que administrar falta. A frase é de um grande amigo, Paulo Delacqua, ex-dono da Integral, que você conheceu ele. Não, e assim, gente, que eu sou bem prático nesse assunto. Quem faz a sucessão é quem está tocando o negócio, pai ou mãe. Quem está tocando, quem está ali com a mão na mesa. Pai ou mãe. Essa é a melhor oportunidade. A sucessão acontece se eu chamar os meus filhos para participar do meu negócio. Senão, não vai acontecer. Primeiro ponto. Quem é o responsável? Regra, né? Você... E clareza e motivação. Tem vários modelos. Eu tenho me debruçado nesse tema aí, muito legal. Tem vários modelos. Vários. Tem uma família lá em Machado, no sul de Minas. São grandes cafeicultores. Hoje são 2 irmãos. O que eles falam? Eles trabalham juntos. Aí eles criaram um critério para a terceira geração. Se você quer trabalhar conosco, se qualifique. Aí ele contando que a filha dele, ou a sobrinha, falou assim, eu vou fazer medicina, então você não vai trabalhar conosco. Você está escolhendo não faz sentido. Não trabalhar no grupo, você passa a ser acionista. Isso. Perfeito, sem problema nenhum. Tudo certo. O filho dele falou assim, eu vou fazer agronomia. Para quê? Não, eu quero trabalhar no grupo, então nós já vamos elaborar o seu plano aqui dentro, já na faculdade. Você vai ter que se especializar no que nós estamos sentindo falta. E por aí vai. Esse foi um modelo inteligentíssimo que eu vi, que dá a oportunidade da pessoa tomar a decisão. Se eu quero ou não aquilo ali. Tá claro, tá tudo certo, tá claro. Aí quando eu olho esse grupo, eu falo assim, puxa vida, a longevidade dele é fantástica. Juntos.
né? Já tem outros modelos, eu sempre falo, sou Antônio Carlos Pereira, eram 4 sucessores, já colocou cada um em uma fazenda e ele ajudou. Então agora já está a 3ª geração, chegando, estruturada, trabalhando junto em muitas coisas. Tem o Grupo Cabo Verde, tem tanta gente, né, que conseguiu fazer. Agora, o que eu vejo de comum em todos esses grupos que eu vejo dando certo? Tem o Moacir Dias Pereira, tem vários. Nós tivemos lá no MFcast, tem um episódio da família Jacto. Isso. Eu não vou lembrar o nome do atual presidente que está lá, que é um rapaz, que é a 3ª geração, mas está lá, vai lá no MFcast, assiste. É uma aula de planejamento de sucessão. Exato. Eu ia comentar, o pessoal de Pompeia. Mas é fantástico, é fantástico. E o que eu vejo de comum nos grupos que estão dando certo na sucessão? O orgulho do negócio, do próprio negócio. Claro. Você não vai ver nenhum deles falar mal do negócio. Você tá doido. Esse é o primeiro ponto. Quem que vai querer assumir uma coisa que você está falando mal, mal, Pelo amor de Deus. Eu quero te vender um carro, mas o motor tá fundido. Pelo amor de Deus. Eu quero te levar na churrascaria, mas a carne é ruim. Não tem nada que você fale mal, que a pessoa vai se interessar, pô. E o orgulho não quer dizer que eu esteja mentindo. Eu preciso mostrar os pontos fortes. Agora, se eu sou um produtor e eu falo pro meu filho que aquilo ali é horrível, eu tô falando mal de mim. Vai, pai, então vende isso. E é o que tá acontecendo. Tô acompanhando no Paraná um caso. Os pais mandaram os filhos para a capital. Não teve nenhum acesso à fazenda. A fazenda é fantástica, é maravilhosa. O que o filho fez agora? Ô pai, eu não vou para aí. Se você é um filho. Eu gostei daqui. Se você tem expectativa, eu não vou passar o que você quer que eu passe, que é a história contada. Que a história não é a realidade. Fez a conta, se eu aplicar esse dinheiro dessa fazenda a 1% ao mês, eu vivo o resto da minha vida muito bem e tenho liberdade geográfica. Esse é o termo. Por que essa pessoa vai querer ir para lá para viver o sofrimento que os pais venderam para ele a vida inteira? Não vai. E agora está o pai frustrado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós mesmos construímos as armadilhas nos quais nós vamos se aprisionar dentro dela. Chega uma hora que o cara não tem como sair. No final dessa conversa, eu tenho uma ideia, né, que eu vi nos Estados Unidos, lá, até na Norte Flórida, lá, que passou por isso, né? Don Benning, né? Realmente acabou. Ele tem filhos, mas acho que foram para outras áreas, né? Então, acho que dá para a gente discutir um pouquinho. É uma saída para quem não tem uma sucessão da família dentro da porteira ali. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Eu sou um pai, não tenho nenhum passo, nenhuma ação, nada referente à minha sucessão. Meus filhos estão aí com média de 10, 11, 12 anos. Qual é o primeiro passo? Que é a primeira atitude? Por onde eu devo começar? Para quem está nos escutando, nos assistindo no YouTube e tiver essa dúvida, essa dificuldade, tá? Vocês estão falando, mas o que eu faço? Qual que é o primeiro passo que eu devo fazer? Eu tenho uma ideia. Como o Valias é o cara que entende muito disso, porque ele já dá assistência em vários conglomerados que estão passando por isso, eu queria falar uma experiência pessoal, né? Eu acho que com 10, 12 anos, a primeira coisa que dá para ser feito é não coibir ou proibir que os filhos tenham acesso ao que acontece lá dentro da sua propriedade. Então, expor os filhos à realidade boa e ruim, que nós todos sabemos, né? Tem dia que chove muito, a água faz buraco, tem dia que falta a chuva, morre as coisas, fica seca. Ou seja, os filhos têm que ver isso acontecendo e entender a beleza e a dificuldade. Então, a primeira coisa, na minha visão, exponha seus filhos e dê a eles o direito de escolher. Porque tem gente, é do ser humano. Não dá para você pegar a sua filha e falar, você vai casar com alguém do ar porque eu quero... Cara, isso não vai funcionar. Agora, expor as pessoas à realidade diária dentro da propriedade é sua responsabilidade, porque lembra que os filhos que você falou são novos. Eles não podem decidir por eles ir ou não ir. Você tem que levá-los. E aí, com o tempo, ver para quem tem família. Você até comentou, né? Eu quero fazer medicina e quero ser especialista em plástica. Cara, você nunca vai ser uma ótima agricultora, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. As pessoas têm as suas escolhas, e respeitar isso é muito legal. Agora, expor eles a isso é legal. Outra coisa, a segunda coisa mais importante é conte as histórias verdadeiras. Não conte só a parte ruim.
vai ter a parte ruim, nós sabemos que vai ter. Né? Aquele ano que deu uma seca e você tinha um financiamento, você vai ter que desfazer talvez de alguma coisa para bancar. Não tem problema. Mas tem gente que só conta a parte ruim. Então, assim, conte as histórias. Não fique contando só uma fotinha ruim. Conte o filme inteiro, né? Do ano todo, né? Boa. Expõe as pessoas. Eu acho Nem que esses as 2 coisas pontos boas, aí. nem só as coisas ruins. E aí, por último, para fechar, tenha coragem de sentar e falar: e aí? O que você está achando que eu estou te mostrando? De novo, aquela ideia de entender o que o outro quer para a vida dele. Dê o espaço, né? Depois que você mostrou com simplicidade, ou seja, não deixe de mostrar as vulnerabilidades do seu negócio, porque a pessoa tem o direito de escolher sim ou não. Sim ou não. Exato. Eu acho que esses 3... Eu acho que é na mesma linha, Ricardo. Meu pai tinha uma frase muito célebre, assim. Ele falava assim: você nunca vai gostar do que você não conhece. Né? Então, simples e objetivo, né? Sempre falou. Você nunca vai gostar do que você não conhece. Né? Então, se eu não deixo meus filhos conhecerem o meu negócio, como que eu vou querer que eles gostem? Baseado em quê? Né? Agora, eles precisam conhecer de verdade, não pelo que eu falo, mas pelo que eu vivo. Por quê? Coerência. Então, eu acho que é oportunidade, transparência de falar a verdade e coerência. Isso. Nós falamos disso em vários podcasts. Não adianta o produtor falar que não tá ganhando dinheiro e chegar com a caminhonete nova, né? Que todo mundo vê. Sabedoria. Não adianta eu falar que é o melhor negócio do mundo e eu tá devendo. Não adianta eu falar que é o pior negócio do mundo e eu tá prosperando. As pessoas que mais nos assistem são os nossos filhos. Desde o dia que eles nascem, eles estão nos assistindo. Atentamente. Atentamente. Nós somos o exemplo. Atentamente. Então, eles nos cobrarão a coerência. Eu tenho um exemplo para trazer aqui de uma história. Vou falar nome porque é meu irmão, meu amigo, o Zé Leandro. Você conheceu Sim. ele lá na Scott. O Zé outro dia me contou uma história com o menino dele. Eu coloquei até a faixa etária do menino dele, exatamente para depois contar essa história, depois da opinião de vocês. O Zé disse que um dia estava lá na fazenda, embarcando uns bois para abate. E o menininho dele chegou e falou assim: papai, não mata os bois, não. Aí disse que ele pensou, olhou, falou assim: como é que eu vou ensinar, né, ao meu filho que esse sentimento dele é nobre, porém não é como ele pensa. Aí disse que ele pensou rápido, virou para o motorista do caminhão, piscou para o motorista e falou assim: ó, o meu filho não quer que abate os bois, então você não leva para o frigorífico, não. Você leva lá para outra fazenda, porque os pastos aqui estão piores, você leva para outra fazenda e deixa os bois lá na outra fazenda, então, para nós. Tá, fulano? Sim, senhor, senhor. E foi embora. Passou um tempo e encerrou o assunto ali. Passou um tempo, o menino dele chegou e pediu algo para ele. Não lembro o que era a história, não sei se foi uma chuteira, futebol. Pediu: pai, eu queria isso. Aí ele voltou lá atrás e falou assim: filho, sabe o que acontece? Você lembra daqueles bois que você pediu para o papai não abater? Lembro, papai. Eu falei: pois é, o papai não abateu, então agora nós não temos o dinheiro para comprar as coisas, né, que você quer, o supérfluo, então nós não temos o dinheiro. Então, o abate dos bois, meu filho, não é uma maldade que o papai faz. É o ciclo da engorda para produzir carne, para alimentar. Por isso, diz que o menininho deu e falou assim: papai, então vamos bater só um. Resolve o problema, né? Fica aqui a minha homenagem ao meu irmão, Zé Leandro, com a sua sabedoria, né? As pessoas podem falar assim: ah, mas ele mentiu pro menino. Falei: não, ele queria dar uma lição ao menino, para o menino entender que o pai não estava cometendo um ato criminoso, um ato maldoso, matar o animal. É o ciclo da vida. Exato. Aquele animal foi criado para aquilo, né? Para dar subsistência. Muitas pessoas dependem daquilo, inclusive. Não só o filho, alimento, mas os colaboradores. Tem muitas famílias que dependem. Eu achei muito sábio, né? Ele formando o caráter do filho, a visão do filho, o herdeiro. E esse menino é um sucessor já pronto. Pilota a fazenda e vai com o pai. Tudo. Então, o Zé é um grande exemplo de o que eu vejo, os casos de sucesso que eu acompanho, os pais fizeram consciente ou inconscientemente o que a gente fica falando em gestão, que é criar o senso de pertencimento. É só isso. É só isso. Quantas vezes eu ouvi o Léo, filho do São Antônio Carlos, o Léo falando assim: o Leonardo tá terminando lá na Exal, que ele vem para cá. O Tatai tá terminando lá e vem para cá, com orgulho.
O Léo me mandou uma mensagem outro dia, mostrando o resultado de produção e falando assim, olha aí, Eduardo, o resultado da terceira geração, orgulhoso. Eu vi um trigo deles, coisa orgulhoso. mais Então, olha o exemplo que ele tá dando para todo mundo, né? Falou assim, ó, tô aqui de braços abertos, recebi meus filhos, tá todo mundo trabalhando pra caramba, não tem ninguém ocioso, sabe? Por quê? Porque o negócio cresceu porque eles cresceram para receber a terceira geração. Era intencional o crescimento para caber todo mundo, né? Porque muitas vezes você, mas não cabe mais ninguém aqui. Vamos crescer, vamos fazer crescer. Então, o que nós temos que fazer? Abre outro negócio, eles abrem, não cabe? Beleza, o cara quer voltar? Quer, vamos montar um silo, vamos fazer o quê? Agora, se não cabe porque eu tô ocupando um espaço que o meu filho deveria estar melhor do que eu para fazer, como que eu vou crescer? Como que eu vou ser atrativo como empresa? Né? Como que eu vou ser uma fazenda desejável para minha família? Para os meus filhos? Sabedoria, né? Dentro dos ciclos longos, nós já falamos disso aqui em outro podcast. Sim. Dentro dos ciclos longos que existem, né? Eu falo o exemplo da minha família, que eu conto. Tem a foto lá de 1910. Nós estamos em 1925. De 1910 a 1925 foram 4 gestores. Sabe? Poderiam ser 3. Porque a minha mãe se afastou quando meu pai ficou doente. Ela poderia estar lá até hoje. Seriam 3 gestores de um negócio de 115 anos, dessa foto para cá. 40 anos cada um. Média de 40 anos cada um. Né? Tudo bem. Agora, se em 40 anos eu não conseguir fazer um negócio ser atrativo para o meu filho, ou se eu não pensei nisso e achei mais fácil falar assim, não, vocês somem daqui. Sabe? Então, assim, qual é a cultura? De novo, a gente vai na cultura da empresa. Toda fazenda é uma empresa. Toda fazenda é uma empresa. Se eu quero que ela tenha sucessão, eu tenho que provocar essa sucessão. A coisa que mais me chamou a atenção quando eu fui trabalhar... Você falou... Só finalizando, eu fiquei impressionado quando eu fui trabalhar numa empresa que... A pessoa que era o presidente da empresa que me recebeu, aí falou assim, Eduardo, peraí que eu quero te apresentar o próximo presidente. Já estava definido, já sabia, eu achei isso maravilhoso. Achei isso maravilhoso, o cara já estava sendo preparado para ser o próximo presidente. E tudo certo, harmônico, todo mundo entendendo. Mudanças muito bruscas levam a gente a sustos. Né? E é legal quando as coisas são gradativas, o que se espera. E clareza, Sérgio, clareza. Eu acho que isso é legal, né, Ricardo? Muito. E clareza, porque assim, puxa vida. Agora você falou, você não lembro, falou um negócio importante. Quando entra relacionamento de irmãos sem o tutor, que é o pai ou a mãe, é impossível fazer uma sucessão bem feita. Não diria impossível. Mas é trabalhosa. É muito trabalhoso. Ela é mais dolorida. É muito trabalhoso. Ela é mais dolorida. Eu vejo casos bacanas. Eu tenho um exemplo. Vou citar nome porque são meus irmãos, né? O cara que tem irmãos, eu tenho irmão. O Paulo Henrique, o Nelson e a Luciana, né? São 3 irmãos que eu frequento o coração deles. Então já o pai morreu há muitos anos, 80 e poucos anos, e são os 2 irmãos que cuidam. A irmã assina uma procuração em branco na confiabilidade dos irmãos, é uma acionista e tem uma confiança cega nos irmãos, a coisa mais linda do mundo. Os 2 irmãos são cã de garrucha e o negócio só crescendo, o negócio prosperando, 2 irmãos maravilhosos, meus amigos, o Nelson e o Paulo. Então é um exemplo de irmãos que perderam o pai muito cedo, a mãe está ali, mas a mãe não entra no negócio, ela não atua no negócio, e os irmãos pegaram e estão indo embora com uma maestria, uma coisa mais linda do mundo. Fantástico. Né? Então, bacana, existem né? casos. É lindo de ver. É lindo ver vocês comentando. Muito, tem exemplos fabulosos. De novo, né? De novo a gente chega naquela conclusão, né? Se tem exemplos maravilhosos como esse, você, ou eu, ou alguém de nós está passando uma dificuldade, vai buscar essa informação. Isso. Tem busca ajuda. Tem gente fazendo um bom trabalho, né? Com consultoria, ou visitar. Mas como é que vocês fazem isso? Converse, né? E aquilo que a gente falou, né? Um negócio que prospera, ele chama pessoas para dentro dele. Sem dúvida. Então, qual que é a nossa grande obrigação? Fazer os nossos negócios prosperarem. Perfeito. É um negócio que vai de mal a pior. Ninguém quer é o papel do gestor. Sucessão, né? Então, é o papel do gestor. A gestão ela tem essa oportunidade. Como é que vocês veem hoje, 2025, a questão da sucessão da mulher dentro do negócio agro? Vocês acham que ainda tem
um pouco de preconceito por parte do pai, principalmente, dos trabalhadores lá da fazenda, dos fornecedores, enfim. O agro hoje está aceitando bem a mulher ou existe ainda um preconceito nisso aí? Rapaz, a herdeira, né? Falando especificamente a herdeira. Eu vou dizer porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns casos. Se nós tivéssemos tido essa conversa há 10 anos atrás, eu diria que era um desafio enorme. Mas hoje, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitas empresas lideradas por mulher aí que dá show, mas é de goleada. Eu acho que elas estão excelentes. Eu acho que quando você encontra uma gestora que é mulher e um cara... como nós, vai visitar assim, você fala, cara, que lugar bacana. Eu acho que hoje é visto como um ponto positivo quando a gestora é uma mulher, porque elas têm uma capacidade muito maior de lidar com isso. Se você pegar no agronegócio, então, as ótimas gestoras que tem aí, cara, elas fazem encontro da liderança feminina, vou falar para você, bonito, é melhor, né? Que o encontro dos homens. E eu morro de orgulho de conhecer várias fazendas de agronegócio grãos, agropecuária corte, agropecuária leite. Meu amigo, não é que elas deixam a desejar, não. Elas dão de goleada. Dão baile. Mas em muito. O que é muito bom. Opa! Na minha visão, isso está superado, viu, Ricardo? Eu acho que elas hoje são fatores decisivos. Nós temos líderes excelentes na nossa fazenda, que são as mulheres que são líderes. Eu acho que elas têm um diferencial enorme. Uma frase do Schacker, do Antônio Schacker, da Integra, sim, que ele falou num evento que eu estava junto com ele, ele falou que ele descobriu dentro das fazendas que ele atua, que as fazendas geridas por mulheres têm melhor resultado do que as fazendas geridas por homens. Inclusive tem um número melhor de funcionários. Já vi essa cigana que está lá na Paula com o pai dela. Teve aqui com a gente, né? Então, aí inclusive, eu perguntei... ela contou a história dela como no início foi difícil, mas ela foi marruda, né? Aí eu perguntei para ele, né? Ele falou, não me lembro, ele falou, por quê? O motivo. E ele, com a turma dele lá, detectou a seguinte explicação curta e simples, que a mulher, quando ela erra, ela vai para o espelho. Eu lembro dele falar. E a mulher, quando acerta, ela vai para a janela. Isso aí. E o homem é o contrário. Quando ele acerta, ele vai para o espelho. E quando ele erra, ele vai para a janela. Eu achei fantástica a explicação. Não queria deixar de... E esse assunto, cara, foi uma surpresa na minha vida, de gestor principalmente, porque a minha família, a liderança feminina é histórica. É histórica. A minha avó, mãe do meu pai, saiu em 1930 e poucos para... Muito antes, 1920, sei lá quanto, para estudar fora. E a família não queria, ela foi. Meu avô queria que meu pai fosse agrônomo. E ele queria ser advogado. Foi ela que bancou. Ele vai ser o que ele quiser. Olha que bacana. E trabalhando fora. Eu tenho uma tia que foi embora para a Europa quando eu era criança. E ela, solteira, foi embora para a Europa, deu aula na Universidade de Roma, deu aula na Universidade da Alemanha. Que bacana. Trabalhou no Vaticano. A minha mãe tocou fazenda na década de 70, 80. Tem foto sozinha, de assembleia viúva, né? Na cooperativa. Não, aí era o meu avô. Meu pai trabalhava com outra coisa. Minha mãe era a sucessora. Meu avô só teve filhas. O único filho, o homem dele, morreu com 20 anos de idade. E minha mãe, eu cresci vendo ela acordando 5 horas da manhã e fazendo silagem, aqueles milho de 4 metros de altura, e chegando em casa de bota e brigando na cooperativa e assembleia. Buscando direito. E sabe, botando quente. Então, eu via esse ambiente feminino. Aí, quando eu comecei a trabalhar e quando eu fui começar na gestão, eu encontrei um universo muito difícil para a mulher. Muito difícil. Muito preconceituoso. Mas é muito. E aí, acho que ainda existe, acho que as líderes são fantásticas, sim, mas depende muito da região ainda, depende muito do negócio, depende muito do ambiente. E da postura dela. E dela, fundamentalmente. Né? Mas ainda não está no que deveria ser, em hipótese alguma. Concordo. Não tá. E eu pego assim, se eu conversar com... Nós estávamos conversando outro dia com uma nutricionista de uma cooperativa. Ela falou assim, Eduardo, eu tenho tantos anos de estrada, eu ainda sou a menina da cooperativa. Olha. Então, quer dizer, como que a pessoa se sente? Essa aí é a menina da cooperativa que faz as dietas aqui. Lá tem uma menina, aí se eu chego lá, esse é o Eduardo Valias. Não. Olha a diferença do tratamento para que a pessoa se sinta respeitada.
Melhorou muito, mas ainda tem o preconceito. Vai muito. E qual é o recado que nós estamos dando para quem está nos ouvindo? Espera lá, eu quero colocar pimenta. Lá vem ele com tempero. Talvez nós levamos para o outro lado do homem e da mulher, porque a nossa conversa aqui, eu entendi a pergunta assim, era a capacidade da mulher ser a sucessora da família. Sim, Sem dúvida, no ambiente machista, de um trabalho desse, ainda tem uma dificuldade. Mas eu vejo, em várias fazendas que eu vou, que talvez não tenha nem um filho homem, a mulher assume, cara, hoje elas não têm problema com isso, não. Elas são violentas. Elas não. Então, na sucessão, eu não vejo nenhum problema. Você fala assim, quem é o sucessor aqui? Sou eu. É a fulana, É isso que eu quis. Na sucessão, eu digo que elas é até mais intrigante, mais desafiador, porque elas vão cobrar mais, porque elas são mais assertivas. São focadas. Então, com essa visão, eu acho que nós já superamos isso. Tem as melhores fazendas de gado de corte hoje são trocadas por mulher. Hoje eu tenho uma sobrinha trabalhando na fazenda, que é a primeira da 8ª geração. Que bacana. E tá lá. E a menina é fenomenal. A menina não, a profissional. Boa. É fenomenal. Ela se capacitou em outras áreas, mas veio, tá conduzindo esse café que eu trago aí, é ela que conduz tudo. Mas o café de qualidade, tudo dando um show. Mas nós ainda temos um mundo obscuro de preconceito. E não é só no agro, sabe, Ricardo? Não é só no agro. Não, nós temos os nossos irmãos, né, negros, nós temos preconceito assim, o preconceito com a mulher não é só no agro. Não, de forma alguma. Sabe, é um equilíbrio que está sendo... A gente traz para o agro por causa do nosso meio. Todos os levantamentos salariais, por exemplo, em qualquer setor que seja, setor bancário, seja o que for, que for no mesmo cargo, a mulher tem um salário menor ainda. Isso é estatístico, está aí provado. Sabe, isso é revoltante. Mas que esse recado chegue, né, aos ouvidos das pessoas que ainda têm essa dificuldade, esse receio, chamar de menina e achar que é superior, que tem que ganhar mais, né? Que esse recado chegue lá e que você possa diluir um pouco mais esse preconceito. Eu tenho 2 filhas, né? Aqui o Sérgio tem uma, eu tenho 2, você não tem. Então a gente que tem uma experiência dentro de casa, né, Sérgio? A gente, quando vê a filha da gente sendo bem aceita e conquistando os degraus conquistando o lugar que elas merecem. Dela, né? Lugar de mulher é onde ela quiser estar. A gente fica tão feliz. E o contrário também, a gente vê de vez em quando preconceitos, né? Algumas rejeições, alguns abusos. Outro dia eu cheguei numa fazenda que eu ajudei a demitir o gerente, porque o gerente estava querendo mexer com a menina que tinha acabado de entrar lá como nutricionista. Falei pro dono, falei, não, quem tem que sair é ele. Ela veio falar para mim que ia pedir demissão. Eu falei, não, calma aí. Quem tem que sair é ele. Eu fui no dono, o dono falou, não, Ricardo, eu já queria demitir ele e tudo, eu estou organizando. Eu falei, organiza rápido. Esse cara não é digno de estar aqui, ué. Esse cara não é digno de estar aqui. Eu acho que na questão feminina da sucessão, eu acho que está bem resolvido. Talvez nós vamos resolver essa parte aí que vocês estão trazendo, que seria essa parte mais feminina, né? No ambiente de trabalho ainda machista, eu até concordo, mas assim, cara, quando você chega numa fazenda, eu tive a oportunidade, né, eu conheço muito lá em Boa Esperança, a Maria Antonieta, chega lá, veja o que ela ali fez, é um grande exemplo, exato. Vai aí, vai na Cigana, né, na Paula, vai em tantos lugares, você fala, cara, tem muito. Alguém Boa tem Esperança coragem. É um bom lugar, tem a Tisa, a turma lá é joia. Então, assim, eu adoro contar boas ideias que deram certo, né? Nas mãos de mulheres do agro, que transformaram toda essa cadeia de sucessão e estão deixando um legado aí para os seus filhos, e tomara que os filhos continuem o que as mães e irmãs estão fazendo aí. E que falta tá fazendo a nossa ministra Tereza Cristina. Nossa Senhora! E que recado nós temos para os filhos? Nós falamos de pai, né? Da postura do pai, traz o filho, organiza. E que recado que nós temos para o filho? Porque a sucessão é o encontro de 2 gerações, né? É o filho, o pai, a postura do pai, o exemplo do pai, a atitude do pai. E o filho? Que atitude que esse filho tem que ter nessa sucessão aí? Qual é o comportamento que vocês acreditam que ele tem que ter para que essa sucessão seja realmente forte, bem feita, estruturada? O que vocês têm a dizer desse filho? Que conselho que nós vamos deixar para esse filho aí? Olha, a minha visão é que um filho, pelo menos uma coisa, ele deveria permitir que o seu pai possa o expor à realidade do dia a dia. Então, se o filho puder dar esse voto para conhecer o que é que o seu pai construiu, de onde ele veio, o que ele pensa. Então, assim, eu acho que nessa simplicidade
de intervalo entre gerações, o filho deveria ter pelo menos a obediência de poder ouvir, né? Dar liberdade para que os pais possam mostrar. Eu acho que isso é um mínimo, né? E aí, depois de você conhecer o que te foi apresentado como sucessão, como possibilidades, você tem o direito de escolher. Isso. Mas aquilo que o Valias falou, né? O que você não conhece, você nunca vai se apaixonar. Então, como é que você pode dizer que você não gosta de algo se você nunca nem se expôs, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais básica é um filho poder sentar e falar, não, sou todo ouvido. Eu acho que isso poderia nos ajudar demais a construir um ambiente de sucessão harmonioso entre pais e filhos. Eu penso que tem duas palavras aí, né, Sérgio? A gratidão, né? O filho ser grato. E gratidão é um sentimento que deve ser expresso em ação. Então, ele ser grato ao negócio que cuidou dele, né? Que deu oportunidade de estudo, de saúde, de investimento, de moradia, enfim. Né? Eu quero conhecer o negócio da nossa família, quero conhecer, quero avaliar, quero estar dentro. Né? E respeito ao que o pai construiu, ao sofrimento do pai, à dedicação do pai. Né? Nós temos aí muitos pais que passaram perrengues brabo. Gigante. Bravo. Não só em fazenda, qualquer empresa. Qualquer empresa. Os caras que abriram os caras que abriram Rondônia, o Acre, Mato Grosso, foi vida sofrida, cara. Estrada hoje que o filho gasta 2 dias para chegar, o pai gastava 20, né? Dormindo no mato, ao relento, na beira de rio e tudo. Então, acho que é gratidão e respeito e ir lá conhecer o negócio do pai, né? Entrar mesmo, falar, pai, me mostra o nosso negócio, eu quero entender, fala para mim o que o senhor fez, o que nós temos, como é que funciona, para você decidir com consciência, né? Com informação, e falar assim, poxa, pai, olha, eu vi, pensei, fui conversar com outras pessoas, não é o que eu quero. Pronto, aí você decidiu com conhecimento de causa. Mas o que eu percebo, Ricardo, é o seguinte, essa geração que assistiu o pai ralando para montar, ela é sucessora. O problema é a terceira geração. O problema que eu vejo é a terceira geração. Você disse que muita coisa vieram pronto. Porque fala assim, qual o papel do filho? Cara, eu não consigo enxergar, sinceramente, se eu não dei oportunidade para o meu filho quando ele estava começando a vida dele, depois que ele se estruturou, que ele casou, que ele tem filho, que ele trabalha, que ele foi embora, ou que ele montou uma empresa. Aí foi embora, porque uma coisa que eu li outro dia, achei fantástica, o herdeiro falou assim, eu estou herdando com 60 anos de idade. Aqui, ó. O pecuarista herda tarde. Tá escrito aqui no papel. Ele falou, eu estou herdando com 60 anos de idade. Eu tenho outro negócio, eu não vou. Eu estou aposentando. Eu não consigo tocar isso, eu não consigo e não quero. Esse dinheiro vai ser bom para mim, cara. Eu vou para Europa, eu vou fazer o que eu quiser. É um bônus que a vida tá me dando. Esse é o herdeiro. Mas o que ele poderia ter feito? O que ele poderia? O que eu posso fazer se não me é dada a oportunidade? Por isso que eu acho posso fazer? Pensa num menino de 12 anos, numa menina de 12 anos, de 8 anos, que eu vou todo dia, saio de casa, volto, saio de casa, volto, saio. Pai, você vai pra fazenda sábado? Não. Vamos pra fazenda? Não. Ah, não toma gosto com isso, não. Isso é o que eu vi meus colegas todos passando, a minha família. Não, mexe com isso não, vai estudar. Vai estudar. Vai ser outra coisa. Sabe? E aí, o que a pessoa pode fazer se as pessoas que eu mais confio na minha vida, que está começando, não me dão oportunidade? Eu vou pedir depois. É difícil, aí é difícil. Aí é tarde. Então, assim, o papel dos pais, não tenha dúvida. Eu acho que a escolha não, mas o papel de apresentar e de trazer, eu faço isso com meus filhos. Eu estou começando uma empresa, eu estou começando. Né? Nesses últimos 5 anos, os 2 andam comigo. O João escolheu para medicina, beleza. Maravilha. O Luca está na agronomia, tem a ver. Ele vai trabalhar comigo? Não sei, mas o uniforme da minha empresa ele já tem. Ele já sabe o que dá lucro, o que não dá quando eu tomo prejuízo, ele sabe tudo. O João também, sabe? Mas essa transparência aqui, o meu pai fez isso comigo. Quando eu fui para a faculdade, meu pai pegou, me deu uma conta em conjunto. Falou, ó, tem Banco do Brasil na sua escola, eu recebo pelo Banco do Brasil. Então eu via o salário do meu pai, ele era funcionário público. Eu via o salário dele cair acabando. Eu nunca falei para meus irmãos quanto tinha de dinheiro, quanto não tinha. Eu tenho lá o talãozão de cheque lá com os nossos 2 nomes. Mas isso foi a maior lição de vida que ele me deu. Né? Que eu falava assim, puxa, o meu herói, né? Aí falava assim, nossa, cara, ele tá passando aperto.
Eu já na faculdade, vamos vender iogurte, vamos dar um jeito de ajudar. Isso foi a melhor lição da minha vida. Eu trouxe isso para os meus filhos, para eles poderem escolher. Perfeito. Poderem escolher. Perfeito. Legal. Isso é sucessão, né? Isso é sucessão. Muito bem, meus amigos. Né? Que bom, que papo importante, que papo bom. Tomara que a gente consiga atingir aí fazendas que estejam passando. Aproveitando o que o Valias falou, então, a gente sempre está tentando passar um conceito, né? Então, existe uma fase na vida dos nossos filhos que nós podemos ajudá-lo a decidir. Ajudá-lo, não é decidir por ele, né? E não adianta querer decidir com ele quando ele está lá com 50 anos, que ele já fez a carreira dele, querer que ele volte. Esqueça. Né? Esse é um recado forte que você quis dar, né? Mas talvez naquele momento pré-faculdade, durante a faculdade, no pós-faculdade, conviver com ele e mostrar as belezas e as dificuldades do negócio, talvez ali que começa a sucessão, é isso que você quis dizer? Só pra ver se eu entendi. Eu acho que 100% da responsabilidade é do pai e da mãe. 100%. 100%? 100%. Se eu não dou oportunidade, como é que eu vou buscar depois, Ricardo? Minha cabeça está querendo discordar do você. Pode discordar. E para mim tá muito claro. Você tá pensando na escolha do filho, mas o que ele está dizendo é que é 100% da responsabilidade de expor o filho. Não é, exato, não é um negócio de curto prazo, uma sucessão. Não, isso não é. Todas as famílias que eu acompanho há muitos anos e que fizeram a sucessão, isso foi lá no começo da vida. Construir a sucessão. Isso foi construído, tijolinho a tijolinho. Tijolinho a tijolinho. Ah, pai, eu quero fazer agronomia. Opa, nós precisamos de agrônomo. Não tô te prometendo, é o que eu falo pro meu filho. Eu não tô te prometendo, eu não sei quando você formar se eu vou estar vivo, vai ter empresa, não sei. Mas que eu vou lutar para te caber aqui dentro, eu vou. A decisão é sua. Sabe? Eu acho que esse é o papel, sinceramente. Todos os casos de sucesso que eu vi foram construídos. E nas mínimas coisas. Porque quando você fala uma palavra pro teu filho, você está falando um dicionário para ele, não é uma palavra só. Porque você não sabe como ele vai interpretar. Sabe? Então, na minha visão, é 100% missão dos pais. 100%. Porque se eu não der chance do meu filho... Tá um raciocínio forte para pensar. Porque quando ele tiver, Ricardo, quando ele tiver discernimento para pensar, já foi o boi com a corda. É meio parecido com religião? Eu acho que é. É uma boa analogia. Né? Um menino de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 anos, ele não tem discernimento para escolher se ele vai ser A, B ou C. A da sua família é essa, enquanto você está na minha tutela, enquanto você está aqui na minha responsabilidade, você vai seguir essa religião. Lá na frente, você é adulto, você com discernimento, se você quer passar para religião B ou C, seguir religião B ou C, você tem sua escolha. É mais ou menos por aí? Eu acho que é mais do que isso, porque quando eu mudo de religião, é um negócio meu. Eu não estou afetando mais ninguém. Acho que é mais. Agora é como ter fé. Com quem que a gente aprende a ter fé em Deus? Sem dúvida. Os pais. Se eu não falo de Deus, se eu não mostro Deus, e depois eu vou brigar porque meu filho é ateu? Opa! Por osmose é difícil, né? Não é? Então, acho que é bem isso, sabe? Para mim tá muito claro. 100% da responsabilidade é de quem tá liderando o negócio, é dos pais. Você concorda com o Valias? Coloca lá, vai lá no Instagram nosso lá e coloca a sua opinião. E é legal, hein? Muito bom essa polêmica aí. A gente às vezes fala sobre sucessão como todo mundo precisa suceder, mas tem pais que tiveram muito sucesso e falar para os filhos, não entrem nisso porque isso aqui não é bom. Exato. É o outro lado, hein? Responsabilidade dos pais também. Filho, eu vivi isso, mas eu quero te tirar disso. Eu conheço histórias de pais que trabalharam bastante para falar, filho, você não precisa viver o que eu vivi. Eu vivi por causa do meu pai, mas você não precisa viver pelo meu pai, vai viver seu sonho. É uma ótima sucessão de conhecimento, de ideias. Mas com transparência, Sérgio, com verdade. Não é falar que o negócio é ruim, aí você pula para dentro, o negócio é maravilhoso. Não. Falando de rentabilidade. Entendeu? Aí eu fiquei triste. Né? Eu fiquei triste de uma mensagem... No último feriado que teve, eu fui ver um gado para um amigo comprar, para um cliente comprar. E um gadão, uma fazenda maravilhosa. Tinha menos de 100 dias que o pai tinha falecido. E a filha é veterinária. E o pai falou para ela, quando eu morrer, o pai teve um câncer fulminante, rápido. E dizem que ele falou para ela, quando eu morrer, venda tudo. Então ela está vendendo, por orientação do pai dela, o sonho dela.
o sonho dela. Mas talvez ela não quisesse tocar e o pai, sabendo que ela não queria e que ia sofrer, ele pediu, filha, por causa de mim, ele libertou ela. Talvez, ela está no sistema, ela é veterinária, ela já trabalha lá há mais de 10 anos. Mas ela não tem que obedecer o pedido do pai. Eu não entendo. Mas e o peso do que a gente fala pro filho? Tá. Meu pai morreu drasticamente, morreu de repente. O peso da escolha e dela. aí tem a mãe. Minha filha, seu pai mandou vender. Acaba com isso. Olha o peso de uma palavra que a gente fala. Cada um no seu. Cada um do jeito. Cada um do jeito. E cada Mas me deu tristeza, situação. porque o que faltava naquele sistema de produção era ela brotar e colocar em prática tudo que ela sabe e não pôs. Puxa, entendi. aí é triste. Então, assim, mas se ela não vai pôr em prática, então ela de repente tem que vender mesmo. Aí tá. Talvez o pai já conhecia. Mas por que ele não saiu? Esse foi a falha dele. Aí que a coragem, Sérgio, é isso que eu falo. Talvez ele queria, não teve, jogou em cima dela. Mas isso é a coragem de falar assim, então meu negócio é ruim, eu tenho que sair dele. O Cháquera é um exemplo, ele coloca métrica. A tua fazenda tem que render tanto, tal. A terra tem que rentabilizar. Se não fizer, venda, vai embora. Vai fazer o que te dá. Vai embora. Que legal. Muito bem, boa muito conversa, bem, boa bem. conversa. Tá aí, senhores pais. Mas, senhores pais e senhores filhos, né? Tá aí mais um assunto que o Sercast está trazendo para você. Um bate-papo aqui descontraído, sério, importante, sobre liderança na sua sucessão. Isso aí. Seja líder da sua sucessão. Tem livro, Sérgio? Tem, e dos bons, hein? A diferença do que nós falamos é quase 10 dias. Né? Nós falamos agora há pouco sobre um caso de 100 dias e eu vou falar sobre 90. Esse aqui é um livro que é de cabeceira para todo mundo que ascende a um cargo novo, ascende a uma responsabilidade nova, como uma sucessão. Sim. Tem algo mais impactante na vida de um líder do que suceder a pessoa que construiu um universo de sucesso. Então, os meus primeiros 90 dias é a indicação do nosso Sercast de hoje. Siga-nos lá. Aproveite, faça seu comentário, marque as 3 pessoas para que você possa receber aí no conforto da sua casa um livro muito legal, né? E ele vai falar o seguinte, olha só. Os primeiros 90 dias se tornou o livro de cabeceira de todos os que são promovidos, começam a trabalhar em uma nova empresa ou assumem um novo papel profissional. Sucessão é isso. Muito bem. Tem muita gente que vai depender de você. Você precisa fazer as coisas certas. E talvez é o tempo que você precisa para amadurecer as ideias e ver o que você é capaz. Então, com isso, nós deixamos aqui uma indicação para você nos ajudar a levar conhecimento a tantas pessoas que precisam evoluir ou chegar na sucessão tão sonhada das nossas famílias. Né? E você sabia que o Sercast é o único podcast que entrega lá no conforto da casa dele um livro que você não vai ganhar lá? Você sabia disso? Não? Mas é claro que vocês desenharam isso. Eu quero fazer um comentário rápido. Muito bom, pessoal. Não é à toa que um período de experiência dura 90 dias. Qualquer período de experiência de trabalho são 90 dias. Né? E nesses 90 dias, algumas coisas que são pilares precisam acontecer. E esse livro, eu ganhei esse livro quando eu ia assumir uma diretoria. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei. E é interessante que eu uso ele de uma forma mais abrangente. Eu cheguei de viagem ontem. Uma pessoa que é um mentoreado me esperou no aeroporto. Ele não quer mudar de cargo, ele não quer mudar de empresa. Ele quer mudar o comportamento. Eu dei esse livro para ele ler como tarefa. Muito legal. Sabe, assim, então pense, faça o seu plano dos próximos 90 dias. Primeira tarefa, lê esse livro aí. Muito bom. É muito bom, é muito bom. Tá aí, siga o grupo.ser, vai lá no Instagram, né? Segue o Instagram, compartilha, faz o seu comentário sobre esse episódio, logo você vai ver lá na rede, faz o comentário sobre o episódio. Se o seu comentário for o escolhido, lógico, marcando 3 amigos, 3 pessoas que você quer que esse conteúdo chegue até ele, você vai estar concorrendo a esse livro para você receber em casa. Bacana. Sercast. Show. Mais um. Com muito obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu, gente. Muito bom. Muito bem.